Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês para tratarmos, a partir de agora, ainda falando sobre o concurso de pessoas, das modalidades de concurso de pessoas. Galera, e dentro das modalidades do concurso de pessoas, nós temos três espécies: o autor, o coautor e o partícipe. Autor é quem pratica o verbo núcleo do tipo. É o protagonista da conduta delitiva. Coautor: ocorre a coautoria quando nós temos dois ou mais protagonistas, quando nós temos duas ou mais pessoas que têm finalidades de propósitos e praticam conjuntamente a conduta descrita no tipo penal. E a terceira modalidade é o partícipe. O partícipe é aquele que tem uma atuação periférica. Periférica porque não é ele quem pratica diretamente o verbo núcleo do tipo. O partícipe é aquele que auxilia materialmente ou moralmente na prática da conduta delitiva. Autor, coautor e partícipe. Obviamente, no caso de autoria e coautoria, em virtude do fato deles praticarem o verbo núcleo do tipo, eles serão responsabilizados de forma mais contundente. Ao passo que o partícipe será responsabilizado nos limites da sua atuação moral ou material. Então, supondo que eu queira matar alguém, eu sou autor desta conduta delitiva. Eu comento com um amigo que eu quero matar esta pessoa, mas que eu não tenho uma arma. Ele vai lá e me empresta uma faca para que eu cometa essa conduta delitiva, ou empresta o veneno para que eu cometa essa conduta delitiva. Veja que neste contexto há, por parte dele, um auxílio material. Obviamente, nós devemos olhar para os desdobramentos e para as circunstâncias fáticas da conduta, porque às vezes a pessoa, por mais periférica que seja a sua participação, ela acaba tendo uma importância tão grande no cometimento daquela conduta delitiva que mesmo só auxiliando materialmente ou moralmente, ela deve ser responsabilizada e deve ser responsabilizada de forma rigorosa. Essa distinção entre autor, coautor e partícipe tem muito mais um viés técnico, um viés dogmático, porque quando da aplicação da lei, por vezes, os critérios redutores inerentes ao partícipe não são tão contundentes a ponto de distinguir demasiadamente a sua pena em relação ao autor da conduta delitiva. E quando nós pensamos em autoria e participação, existem modalidades de autoria e existem modalidades de participação. E é importante nós conhecermos todas elas. No que diz respeito às espécies de autoria, a primeira modalidade que nós temos é a autoria imediata. A autoria imediata é a hipótese mais comum de autoria. Por quê? O autor imediato é responsável diretamente pela prática da conduta delitiva. No caso de um crime de homicídio, é ele, por exemplo, quem efetua os disparos contra a vítima. É ele quem pratica o verbo núcleo do tipo. E o autor imediato tem dois sinônimos na nossa doutrina e na nossa jurisprudência. Ele também é chamado de autor direto ou executor.
A segunda modalidade de autoria que nós temos é a autoria mediata. No caso da autoria mediata, o cometimento do crime se dá através de interposta pessoa. E esta interposta pessoa, por conta das suas circunstâncias pessoais, não será responsabilizada pelo cometimento do crime. Vejam, dois exemplos clássicos que nós temos. Primeiro, eu faço uso de alguém inimputável para o cometimento do crime. Contrato alguém ou estimulo alguém que seja portador de uma doença mental para que ela cometa aquele crime. Ela não será responsabilizada por conta desta doença mental e eu, o autor mediato, fiz uso de interposta pessoa. Segunda hipótese de autoria mediata, que já foi mencionada por mim quando nós estudamos culpabilidade e coação moral irresistível. Eu sequestro a família do gerente do banco e o ameaço para que ele subtraia aqueles valores que eu quero subtrair, sob pena de ele não o fazendo, eu matar membros da sua família. Vejam que eu, neste contexto, sou o autor mediato deste roubo e ele, que é o responsável pela execução direta do verbo núcleo do tipo, não será responsabilizado por conta das circunstâncias às quais fiz menção. Além do autor imediato e do agora mencionado autor mediato, nós temos a autoria intelectual. A autoria intelectual está vinculada àquele sujeito que concorre para a prática do crime, mas não é ele o responsável direto pela prática do verbo núcleo do tipo. O autor intelectual cria toda a estratégia, ele por vezes é responsável até pelo processo seletivo dos demais integrantes daquela organização criminosa, contudo, ele não executa diretamente o verbo núcleo do tipo. Nós tivemos um exemplo muito evidente, até representado pelo cinema brasileiro, que é o filme Assalto ao Banco Central. O Barão, lá interpretado pelo Milham Cortaz, ele cria toda a estrutura, ele cria todo o plano, mas ele não entra no túnel, ele inclusive ao final nem é preso. E quando nós falamos sobre autoria intelectual, principalmente depois da ação penal 470, depois do mensalão, é importante nós falarmos sobre a teoria do domínio do fato. O que é a teoria do domínio do fato? Ela decorre do direito alemão, onde, principalmente ao período do nazismo, onde pessoas que estejam vinculadas por idolatria ou até por questões sentimentais a um sujeito superior na hierarquia, acabam cometendo crime no nome dele. Então, no caso do Hitler, por exemplo, não era ele o responsável por apertar o botão da câmara de gás ou por metralhar aquelas pessoas. Contudo, era ele sim o responsável pela criação daquela doutrina, pela propagação daquelas ideias que eram executadas por terceiro. Tranquilo, galera? Autoria imediata, autoria mediata, autoria intelectual e teoria do domínio do fato. No que diz respeito às espécies de participação, a participação está vinculada a 4 espécies. São 4 as possibilidades relacionadas ao partícipe. Primeiro, o auxílio material. Ele contribui através do fornecimento de instrumentos ou meios necessários à prática do crime. Sujeito que empresta o revólver, sujeito que empresta o carro, sujeito que empresta a faca, e assim sucessivamente. Há o auxílio material. E o auxílio material
é subdividido em instigação e induzimento. Por quê? O auxílio material corresponde ao estímulo para que um terceiro cometa aquele crime. No caso da instigação, a pessoa já tinha a vontade e é estimulada pelo partícipe. Eu digo ao partícipe que eu tinha aquela vontade e ele vai lá e estimula. Vai, você tem que fazer isso mesmo. No caso do induzimento, é ele quem vai me influenciar. Eu não tinha aquela vontade, mas é ele quem planta a sementinha do mal na minha cabeça e a partir disso há o cometimento do crime. Repito, auxílio moral, induzimento e instigação e auxílio material. São as formas de participação. E aqui eu faço uma ressalva. Jamais confundam as modalidades de participação com o crime do artigo 122 do Código Penal, que é o auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio. Porque lá, o auxílio material e as duas modalidades de auxílio moral são verbos núcleos do tipo. Estão vinculados à conduta do autor e não a modalidades de participação. Tranquilo, galera? Então falamos aqui sobre autoria, coautoria e participação, as 4 principais modalidades de autoria: imediata, mediata, intelectual e teoria do domínio do fato, e sobre as 2 modalidades de participação, que são o auxílio material e o auxílio moral, subdividido em induzimento e instigação. Nos próximos blocos falaremos sobre os requisitos do concurso de pessoas. Espero vocês lá. Valeu, abraços, tchau!